Boa noite, estamos novamente ao vivo. Preciso ver logo tirar o eco dessa sala. Pedi pra menina chamar o cara aqui amanhã. Como estamos, minha gente? Como estamos? Mais uma live ao vivo, hoje às 8h08 da noite. Normalmente estamos fazendo essa sequência de lives às 8h08 da manhã, mas hoje a live vai ser aqui às 8h08 da noite. Por que, Davi, está sendo às 8h08 da manhã e hoje vai ser às 8h08 da noite? Porque normalmente eu sou um cara que durmo cedo, só que ontem nós passamos horas e horas, até de madrugada, com o nosso grupo de empresários. Temos um grupo de mentoria com mais de 70 empresários e ontem eu dei uma aula completa sobre MRD, construção de mito, rito e doutrina, basicamente a parte um pouco mais avançada da criação de movimento, onde a gente cria rituais, cria práticas sagradas, cria crenças, cria símbolos, tudo isso aplicado à linha editorial do negócio para que se crie cada vez mais idolatria, para que se crie cada vez mais amor pela marca, para que se crie cada vez mais narrativas que fascinam as multidões. Ontem eu passei horas e horas, mais de 4 horas de mentoria, entregando isso para o nosso grupo de empresários, saí cansadíssimo, com aquela sensação de dever cumprido. Hoje de manhã senti, preciso dormir mais. Um monte de gente vendo no meu direct e dizia assim, Davi, cadê a live, meu Deus, cadê a live, meu Deus, cadê a live, meu Deus, cadê a live, meu Deus. E eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Se eu disser que vou fazer uma live no horário que eu vou fazer e eu não fizer, é porque eu estava fazendo alguma coisa mais importante. E se você falar assim, Davi, o mais importante é meu, você cala sua boca. Vamos lá, live é a seguinte, olha só, vamos lá. Hoje é a live 9/21, certo? Descubra a causa. Basicamente, vamos lá. Trazendo uma recapitulada rápida e simples aqui sobre as nossas últimas lives e seus respectivos temas. Na primeira live das 21 chaves da liderança, nós falamos sobre o processo de você servir para ser visto e fazer para ser lembrado, que é o nosso grande mantra, é a nossa grande verdade, é a nossa grande vontade, é o nosso grande código de conduta. Servir para ser visto e fazer para ser lembrado. Na segunda live, nós falamos sobre o processo de contar as narrativas certas. Conte as narrativas certas. Quando você conta as narrativas certas, você ganha capacidade de domínio do jogo. Afinal, não é sobre as narrativas que você conta para os outros inicialmente, mas sim as narrativas que você conta para você. Essas são as que importam no início da coisa, certo? Depois falamos sobre coragem de não agradar, falamos sobre postura de enfrentamento, falamos sobre adaptabilidade, falamos sobre renúncia. E na última live que a gente fez, que foi a live número 8, eu falei sobre frustrar o seu destino, o processo de frustrar o seu destino, que na verdade é a grande chave de você desbloquear o próximo lado da coisa, o próximo nível da coisa, que é você pensar, eu preciso abrir mão da vida que eu queria ter para ter a vida que me espera. Eu preciso escolher conscientemente frustrar toda a programação que foi criada dentro de mim para que eu crie agora uma nova programação, para que eu crie agora uma forma de fazer negócio, uma filosofia de negócio baseada em propósito, baseada em causa, baseada em honrar a tua história, honrar a tua biografia, mas de certa forma projetar para frente aquilo que é diferente. Eu passei uma tarefa. Na última live eu passei uma tarefa. A tarefa era a seguinte, você ia pegar e escrever sua história a partir de agora. Quem fez a tarefa? Fala assim, eu. Quem fez a tarefa? Qual era a tarefa? Escrever sua história a partir de agora. Como assim a partir de agora, Davi? Pega onde você está hoje, logicamente, honrando a tua biografia até aqui, mas escreve a tua história a partir de agora. O que vai acontecer comigo e com o meu negócio a partir de hoje, até o dia da minha morte? O que vai acontecer? Como é que vai ser essa história? Já projeta isso à frente, já cria a linha, já declara que acontece. Porque assim você tem um plano claro de cada decisão que você tem que tomar, de cada coisa que você tem que renunciar, de cada destino que você tem que frustrar para criar a manifestação daquilo que você tem que ser na Terra. Percebe? Essa é a grande coisa. E olha que legal, né? Eu falei de uma frase de um filósofo muito importante chamado Ortega y Gasset.
Ortega y Gasset dizia assim: eu sou eu em minhas condições. Eu sou eu em minhas condições. O que é eu sou eu em minhas condições? Eu sou eu em minhas condições diz basicamente o seguinte: dentro da história que tenho, dentro da vida que construí, dentro das decisões que tomei, hoje estou aqui como eu, me representando em minhas condições. Então, quando você entende o processo que eu me represento nas minhas condições, você ganha a capacidade de vislumbrar 3, 4, 5, 6 passos à frente. E é aqui que a coisa acontece de um jeito puta que parivelmente incrível. No momento em que eu me projeto à frente, escrevo a minha história a partir daqui, eu ganho direção. E quando eu ganho direção, eu tenho a capacidade de seguir esse caminho com muito mais intencionalidade. Bingo! E aí é a coisa. Quando isso acontece? Quando você faz o exercício de se projetar alguns passos à frente. Quando você assume ser você em suas condições, você vai se encontrar com uma coisa nesse processo chamada causa. Causa, coisa essa, que não deve ser inventada por você para fazer um lançamento. Causa, coisa essa, que não deve ser projetada por você para rodar um anúncio, para criar uma campanha de marketing. Eu fico puto com quem fala de causa como se fosse simplesmente uma bigadinha de uma copy. Porque tem a ver com o aspecto comportamental humano a coisa. Tem a ver com o aspecto comportamental humano a coisa. E que aspecto comportamental humano é esse? É você olhar para a tua história a partir daqui. É você olhar para aquilo que você vai viver, ter claramente essa direção, porque com certeza a direção é mais importante do que a velocidade. E eu me encontro com uma coisa no meio desse processo chamada-se causa. E a causa, ela é basicamente o que me puxa. Ela é basicamente o que me move. Ela é basicamente o que dá sentido ao que eu faço. Vocês precisam entender o mais rápido possível que existe um fator naquilo que tem valor, que chama-se significado. Tudo aquilo que tem valor só tem valor por causa de uma coisa chamada significado. Se não houver significado, não há valor. Se não houver significado, não há valor. Pronto, é simples. Se não houver significado, não há valor. Davi, mas isso aqui é uma coisa muito valiosa? Sim, com certeza. Essa caixinha de AirPods também é muito valiosa. Mas e se você não souber o que ela é? Ela passa a ser valiosa para você? Não. Se eu der agora na tua mão um Rolex Yachtmaster, 200 mil reais, colocar na tua mão e você não sabe o que é, você vai olhar para esse relógio e você não vai dar valor, mesmo sendo uma das linhas mais caras da Rolex. Mas por que você não vai dar valor? Porque você não tem significado associado àquilo, percebe? Por exemplo, eu falei isso na mentoria ontem, vou repetir aqui para vocês. Meu pai é um dos caras que mais realizou sonhos na vida dele. Meu pai é um dos caras mais realizados que eu conheço. É o cara que realizou tudo o que ele se propôs a realizar durante a vida. Ele falou, eu vou ter isso, ele conseguiu. Eu vou ter isso, ele conseguiu. Eu vou ter isso, ele conseguiu. Tudo que ele queria. Ele não tinha sonhos caros, ele conseguiu todos os sonhos que ele queria. Nas devidas proporções. Se eu dou na mão do meu pai um Rolex Yachtmaster hoje, ele vai dizer, que relógio pesado e grande. Vai ficar estranhão no pulso. Eu tenho certeza que ele me diria isso. Que relógio pesado, né? Grande, vai ficar estranhão no pulso. Percebe? Ou seja, não tem valor para ele. E mesmo que eu diga, pai, isso é um relógio que custa 200 mil reais, cara. É um dos relógios mais caros da Rolex. Ele vai me dizer, caraca, meu filho, alguém paga 200 mil reais num relógio? Pra quê? É só um relógio, não dá pra ver a hora no celular. E aí você percebe a coisa, que o valor, ele não está associado à escassez. Porque se eu pegar isso aqui, você não sabe o que é, e eu te disser, só tem um, não é porque eu te disse que só tem um, que você vai querer. Ah, Davi, mas o que dá valor é escassez, tudo que tem pouco vale muito. E se tu não souber o que é? Se tu não sabe o que é, não tem valor. Mesmo eu te dizendo, só tem um.
Ou é agora ou nunca mais. Você vai dizer, foda-se, irmão, eu não sei o que é isso. Pra que eu vou querer um negócio desse? Percebe? Então, o valor está associado ao significado. O valor da jornada está associado ao significado. O valor da vida está associado ao significado. O valor de um produto está associado ao significado. Porque é o significado que dá o valor. Então é por isso que você precisa se encontrar o mais rápido possível com essa coisa na sua vida, com essa coisa na sua filosofia de negócio que chama-se causa. Porque sem o norte de uma causa, as coisas deixam de ter significado. E quando elas deixam de ter significado, elas deixam de ter valor. Quando elas deixam de ter valor, elas deixam de motivar. E você comportamentalmente chega menos longe. Consegue perceber isso aqui? Você comportamentalmente chega menos longe se o significado daquilo que você faz não é forte. Porque você vai dar menos valor a cada uma das conquistas. Você vai dar menos valor a cada palavra que você diz. Você vai dar menos valor a cada narrativa que você cria. E tudo isso culmina para a tua perda de potência. Porque você ganha potência a partir do momento que você dá significado. Então a causa, ela é o que dá significado para a gente. Ela é o que dá significado para a nossa vida, querendo ou não. Uma vida sem o norte de uma causa é uma vida sem significado. É uma vida sem significado. É uma vida que não significa nada. E o que é significar? É comunicar. Significar é comunicar. O que é um significado? Significado é algo que comunica. O significado ele comunica, certo? Percebe? O significado comunica. O que é um signo? Signo é uma letra. Cada letra de uma palavra significa alguma coisa. E por conta dessas letras conjuntas é criado o que aquilo se chama. Então, significado ele é um conjunto de signos que comunicam alguma coisa. Quando o teu negócio não tem significado, ou seja, quando ele não tem o norte de uma causa, o que acontece é muito simples. Você perde a comunicação, a clareza da comunicação. Então, a clareza da comunicação é dada a partir do significado. É por isso que negócios com causa forte tendem a prosperar mais do que negócios sem causa forte. É por isso que líderes com causas fortes prosperam mais que líderes sem causa forte. É por isso que quando você cria uma copy falando de causa, falando de vontade, falando de mensagem, falando de um grande sonho compartilhado do teu time, da tua empresa, da tua galera, da tua tribo, isso engaja muito mais do que simplesmente falar de um produto. É por isso que isso acontece. Isso acontece porque a causa dá significado. E o que as pessoas querem inconscientemente, no final das contas, é ter significado porque elas fazem. Porque se não houver significado, o caixão é o único significado que existe. Isso é um dos motivos pelos quais eu digo que eu criaria os meus filhos acreditando em Deus, mesmo que eu soubesse com todas as forças do mundo, mesmo que eu tivesse certeza absoluta de que Deus não existe, eu mesmo assim criaria os meus filhos acreditando em Deus. Por quê? Por quê? Por um motivo muito simples, porque dá significado à vida. E a vida sem significado, ela é fadada ao desperdício. Ela é fadada ao niilismo, ela é fadada à perda das virtudes morais. Então, por exemplo, quando a gente vê esse monte de gente, percebe esse exemplo aqui que você vai entender. Quando a gente vê esse monte de gente vendendo PLR, esse monte de gente ganhando dinheiro com produto engana-trouxa, a gente não percebe. Mas no fundo, o que faz essas pessoas venderem esse tipo de coisa é justamente o fato desse cara estar construindo um negócio sem significado. Porque quando eu perco o significado, eu perco também o ponto cardial. Ponto cardial. E se você olhar na geografia, o que é o ponto cardial? Ponto cardial é o ponto de referência. Então agora eu estou perdendo meu ponto de referência moral. Eu estou perdendo meu ponto de referência a nível de virtude. Eu estou perdendo meu ponto de referência a nível de prática de vida. A minha prática de vida fica defasada porque eu não tenho uma causa forte respaldando o significado do meu negócio. Então eu não falo sobre plano de negócio, mas sobre filosofia de negócio. Qual a sua filosofia de negócio? Qual a sua filosofia de vida? Isso define a qualidade da sua mensagem e define a quantidade do teu engajamento.
e define a qualidade do teu engajamento, porque melhor de quantidade de engajamento é qualidade de engajamento. É que tipo de pessoa está parando de te ouvir. Tudo isso vai depender de um simples motivo: a sua capacidade de trazer uma mensagem clara. E é por isso que quando você escreve, faz aquele exercício de escrever a tua história daqui para frente, você projeta à frente. Você percebe que é necessária a virtude prática de uma causa para te dizer o que tu tem e o que tu não tem que fazer. E para inspirar outras pessoas a fazerem junto com você. Então não tem um negócio, tenha uma causa. Tenha uma causa. Tenha um sonho maior, normalmente compartilhado com a tua tribo, com a tua galera, que você vai construir junto, porque é essa causa que dá significado para a nossa vida enquanto comunidade. É esse significado que cria o respaldo para que você viva feliz, querendo ou não. E essa felicidade é motor para a tua capacidade de liderança. É por isso que a gente está falando aqui das 21 chaves da liderança e a chave número 9 é descubra a causa. Então vamos recapitular as 21 chaves aqui, do 0 ao 9. Chave número 1 da liderança. Chave número 1 da liderança, servir para ser visto, fazer para ser lembrado. Chave número 2 da liderança, conte as narrativas certas. Chave número 3 da liderança, tenha coragem de não agradar. Chave número 4 da liderança, renuncie o necessário. Chave número 5 da liderança, adaptabilidade, seja como a água. Alguém lembra 6, a 7 e a 8? Alguém lembra 6, 7 e 8? Tem que voltar nas lives, estão todas salvas no Reels. Lá estão as chaves 6, 7 e 8. Uma delas é comunicação elemental. A outra delas é frustre o seu destino. E tem mais uma. E essa mais uma, ela dá vazão à chave número 9, que é descubra a causa. Descobrir a causa é descobrir o significado da tua vida nessa terra. E quando eu tenho clareza do significado da minha vida nessa terra, eu tenho clareza também do significado de cada coisa que eu faço, de cada decisão que eu tomo, de cada produto que eu vendo, de cada pessoa que eu contrato. Isso passa a significar alguma coisa para mim. E quando isso passa a significar alguma coisa para mim, eu me encontro com esse propósito. Eu me encontro com essa verdade. Ou seja, meu negócio e a minha vida passam a fazer mais sentido. E quando eles fazem mais sentido, eles também comunicam mais sentido para o outro. Então, querendo ou não, a sua narrativa ela vai se tornar infinitas vezes mais magnética. A sua narrativa se torna infinitas vezes mais magnética a partir do momento em que você se encontra com esse significado. Tá bom, Davi, entendi. Como é que eu faço para me encontrar com esse significado? Você tem que olhar para aquela chave das 3 bruxas. Antes de sair de casa, olha o quintal. É a primeira chave. Antes de sair de casa, olha o quintal. Que é o quê? A resposta que você está procurando já está dentro de você, só você não tem confiança para reconhecer. Bingo, legal. Essa é a primeira. A segunda são 3 perguntas que você precisa se fazer. E essas 3 perguntas vão formar uma espécie de um Ikigai. Sabe o Ikigai, que você tem as 3 rodinhas? Essas 3 perguntas elas vão formar uma espécie de um Ikigai. Onde você ali vai ter clareza da causa. Como é que eu faço para ter clareza da minha causa? Muito simples. Primeira pergunta que você tem que se fazer é assim, como eu imagino que deveria ser o mundo ideal? Como eu imagino que deveria ser o mundo ideal? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Como eu imagino que deveria ser o mundo ideal? Essa é a primeira coisa. Você tem que saber responder. A partir do momento que você sabe responder como você imagina que deveria ser o mundo ideal,
A segunda pergunta é: o que é aquilo que eu repudio, discordo e juro combater? O que é aquilo que eu repudio, discordo e juro combater? Então a primeira coisa é: como eu imagino um mundo ideal? É a primeira pergunta que você tem que responder. Segunda, eu discordo e repudio de algo. O que eu discordo, repudio e juro combater? O que é aquilo que vai contra os meus valores? É a segunda pergunta que você tem que entender. E a terceira pergunta é: como é que eu quero ser lembrado quando eu não estiver mais aqui? Como é que eu em minhas circunstâncias, como dizia HC, eu em minhas circunstâncias, como eu quero ser lembrado? Não só depois da minha morte, mas quando eu não estiver mais aqui fisicamente também. Que eu falo isso: como você quer ser lembrado quando você não estiver mais aqui? Eu não estou falando só de morte. É tipo assim, tu foi no evento, tu foi embora do evento, como é que tu é lembrado? Eu vim aqui, fiz a live, saí da live, como é que eu vou ser lembrado? Você assistiu 3, 4 stories meus, como é que eu estou sendo lembrado? Entende? Relaxa, minha gente, fique em paz com o eco, depois eu resolvo isso aqui. O eco é por conta da obra na sala aqui na frente. Está abrindo um estúdio aqui. E aí, por conta da abertura da sala, ela tá sem nada ali na frente. E aí, ela fica com eco mesmo. Já a galera do orçamento acústico, a galera do isolamento acústico já mandou orçamento, já tá vindo aí resolver essa porra. Vai virar áudio de estúdio isso aqui. Mas por enquanto, fique em paz, preste atenção no que eu tô falando. Não vou deixar de fazer a live por conta do eco. Foda-se o eco. Entende? Então o processo é assim, olha, pensa. 1. O que eu acredito ser a minha visão ideal de mundo? 2. O que eu repudio e juro combater? 3. Como eu quero ser lembrado quando eu não estiver presente? São essas as 3 perguntas que você precisa se fazer. São essas as 3 perguntas que você tem que se fazer. 1. Como eu imagino um mundo ideal? 2. O que eu repudio e juro combater? 3. Como eu quero ser lembrado quando eu não estiver presente? Você vai unir essas 3 perspectivas em uma só coisa, fazer um resumo das 3. E ali você encontra a sua causa. Você encontra o significado da tua vida. Você encontra o significado daquilo que você faz. Você encontra o significado que tem que ter o teu negócio, que tem que ter a tua narrativa, que tem que ter aquilo que você apresenta. E aí olha que mágica legal. Esse significado vira a tua copy. Esse significado vira o teu design. Esse significado vira o teu estilo de comunicação, vira a tua narrativa, vira a base da tua criação de movimento. Então tudo isso já está presente dentro daquilo que você é. Tudo isso já está presente dentro daquilo que você representa. Percebe? Já está presente na sua vida, só que você tem mania de olhar demais para a vida dos outros, você tem mania de olhar demais para fora, você tem mania de se comparar demais, ou de ficar procurando o que os seus concorrentes estão fazendo, sendo que o diferencial, a disrupção da coisa está para onde os teus concorrentes não estão olhando. E não só teus concorrentes, está para onde ninguém está olhando. O líder, ele tem que ter a capacidade de querer desbravar. Ele tem que ter o desejo de desbravar. Ele tem que ter o desejo de ir lá com o facão e abrir o caminho onde ninguém caminhou ainda. Isso é o que te torna líder. Isso é o que te coloca na posição de liderança, porque a posição de liderança é daquele que coloca a cara primeiro. É daquele que tem a coragem de ousar primeiro. E é daí que vem a disrupção. A inovação, ela vem da disrupção. O que eu quero dizer quando eu digo que a inovação vem da disrupção? Eu quero dizer que a gente olha para lugares óbvios demais. Entende? A gente olha para lugares óbvios demais. A gente está sempre olhando para a merda dos mesmos lugares que está todo mundo olhando. Sendo que quem inova e tu acaba admirando é o cara que olha para onde ninguém está olhando. É o cara que olha para o lugar não óbvio, fora do óbvio, fora da caixa, disruptivo. Porque é daí que vem a disrupção. Percebe? Então, quando você reconhece o lugar
de que existem milhares de pessoas esperando pela sua mensagem, quando você reconhece o lugar de que aquilo que você faz e até as mínimas decisões que você toma dentro do teu negócio, elas têm um significado maior para as pessoas que estão em volta de você e, quiçá, para a humanidade, você ganha uma perspectiva completamente diferente da vida humana. Você ganha uma perspectiva completamente diferente da tua experiência nessa terra. A sua perspectiva se torna mais positiva, a tua maneira de trabalhar se torna mais positiva, porque o significado de tudo aquilo que você está fazendo é profundo. Porque existe um alicerce que se chama causa. Repito o que eu estava dizendo, existe um alicerce que se chama causa. Sem um alicerce chamado causa, perco o significado. Quando perco o significado, perco a capacidade de entender que existem pessoas esperando pela minha mensagem. Porque existem. Não é mistério para ninguém que existem pessoas esperando pela sua mensagem. E tudo que você precisa fazer é liderar. Eu amo repetir isso aqui e repito novamente, eu faço um exercício muito legal nas minhas palestras, muito legal mesmo. Quando eu faço uma palestra, eu vou ao palco, ali vou à beira do palco, chamo alguém na plateia e digo assim, grita pro mundo o que tu acredita, vai. A pessoa grita o que ela acredita naquele auditório, naquele local de evento, né? E no que ela grita o que ela acredita pro mundo, sabe o que acontece, cara? Que massa! O que acontece é que eu digo, agora outras pessoas que também acreditavam na mesma coisa, outras pessoas que no fundo concordavam com essa pessoa, faziam parte da tribo dela e nem sabiam, manifestem-se. E um monte de gente começa a bater palma. Porque você ganha a percepção de que existem várias pessoas esperando pela sua mensagem. Você ganha a percepção de que existem várias pessoas esperando por você. E aí, empreender começa a fazer mais sentido. Ter uma marca começa a fazer mais sentido. Porque uma marca tem que marcar, um conteúdo tem que marcar, uma marca pessoal tem que marcar. Então, quando a gente fala de construir um branding magnético, no fundo você tem que falar de marca. E para falar de marca, você tem que falar de marcar. E marcar é cicatrizar no outro. É cicatrizar no outro uma mensagem. Então, uma marca serve para cicatrizar na multidão uma mensagem. É para isso que serve a marca. A marca serve para cicatrizar uma mensagem na multidão. Para isso que serve a construção de uma marca. Tua marca pessoal, tua marca corporativa. E aí a pergunta que eu te faço é: qual mensagem você quer cicatrizar na multidão? Qual mensagem você sente que precisa, mais do que querer, na verdade? Qual mensagem queima no teu coração que você tem que cicatrizar na multidão? Isso chama-se causa. Isso chama-se causa. E a causa é o que norteia a conduta. Escreve assim, ó, a causa norteia a conduta. Percebe? Faz sentido sim ou não? Faz sentido sim ou não? O fato de que a causa norteia a conduta. Faz sentido sim ou não? Esse é o game? É entender isso? E ao entender isso, ganha-se perspectiva. Ganha-se crescimento de perspectiva, né? Tua perspectiva cresce sobre as coisas. Beleza, faz sentido, legal. Agora, alguém entendeu como que aplica isso na vida prática? Me dá um exemplo. Eu quero que uma pessoa me dê um exemplo de como aplicar isso aqui na vida prática. Quero que uma pessoa me dê um exemplo de como aplicar isso aqui nos negócios, na vida prática. Na prática cotidiana e diária do teu negócio.
Preciso de um exemplo. Um exemplo de como aplicamos isso aqui na vida prática. Vamos entender uma coisa interessante. Qual o exemplo na vida prática? Percebe que para vocês é difícil de trazer um exemplo na vida prática? E aí, eu não vou aqui só te mostrar como aplicar na vida prática, mas também dar uma porradinha. Eu quero que vocês percebam o quanto a capacidade de vocês de interpretação simbólica é baixa. E veja isso com o maior carinho do mundo. Vocês ficam me pedindo toda hora conteúdo profundo, conteúdo profundo, conteúdo profundo, conteúdo profundo, conteúdo profundo. Traz o filosófico, Davi, traz o conceitual, Davi, aprofunda, Davi, mostra as coisas incríveis. Só que vocês precisam, para ontem, aumentar a capacidade de vocês de interpretação metafórica, de interpretação simbólica, de parar de ficar procurando o literal o tempo todo. A tua tendência, a tua necessidade do literal, ela fode completamente a tua capacidade de crescimento. Porque a maior parte dos conhecimentos mais impactantes, mais importantes e mais poderosos do mundo são conhecimentos simbólicos. São conhecimentos metafóricos. Você vai ler a Bíblia é um livro metafórico. Você vai ler O Herói de Mil Faces, O Herói de Mil Faces é um livro metafórico. E aí você tem uma baixa capacidade de interpretação simbólica, uma baixa capacidade de feeling. Então, quando eu te falo, você precisa nortear o seu negócio através do ponto cardeal da causa, você fala, tá bom, que botão eu aperto? Tamo junto, Brunão, tem que te responder, inclusive, né? Tô te devendo, dia corrido hoje, chega em casa e te responda, tamo junto, irmão. Sacou? Então é esse o lugar que você precisa começar a olhar. É esse lugar que você precisa começar a olhar. É o olhar do, peraí, cara, deixa eu entender a nuance da coisa. Deixa eu entender a nuance da coisa. Deixa eu perceber qual o significado dessa frase que eu escrevi na minha copy. Qual o significado que eu estou trazendo no meu posicionamento. Qual o significado que a minha mensagem tem. O que as pessoas sentem em relação a isso? O que isso tem realmente a ver com a minha história? O que isso realmente tem a ver com a minha biografia? O que isso realmente tem a ver com a cicatriz que eu quero deixar do mundo? Percebe? E vai um monte de gente perceber que está se posicionando errado, que está vivendo o trabalho errado, que está fazendo a coisa errada, que está empreendendo no lugar errado, porque aquilo que você está fazendo não tem a ver com a cicatriz que você quer deixar no mundo. Então repita as 3 perguntas. Pergunta número 1. Como eu acredito que deveria ser o mundo ideal? E o que o meu negócio tem a ver com isso, querendo ou não? Pergunta número 2. O que eu repudio, sou contra e juro combater? O que eu repudio, sou contra e juro combater. Pergunta número 3. Como eu quero ser lembrado quando não estiver presente? Como eu quero ser lembrado quando não estiver presente? Faça um denominador comum entre essas 3 coisas. Faça um denominador comum entre essas 3 coisas. Junte as 3 coisas. Encontre o padrão aí. Esse padrão é o significado do teu negócio. É a sua filosofia de negócio. É a mensagem que o seu posicionamento, é a mensagem que a sua mensagem veio trazer ao mundo. É aquilo que as pessoas vão entender enquanto moral da história. Percebe? É aquilo que as pessoas vão entender enquanto moral da história. Esse é o game. Assim se clareia um posicionamento. O segundo nível disso é trazer para a virtude prática. Que produto eu tenho? Que ferramenta eu tenho que leva as pessoas da ignorância para essa causa? Que ferramenta que eu tenho que leva essas pessoas da ignorância para lutar contra esse inimigo?
Que ferramenta eu tenho que leva essas pessoas da ignorância para me ajudar a construir esse legado? Percebe? Você definiu uma causa, uma luta e um legado. Agora, que ferramenta você tem para ajudar as pessoas a chegarem nessas três coisas? Essa ferramenta é o teu produto, ou a tua esteira de produtos. Essa ferramenta é o seu produto ou a sua esteira de produtos. Então percebe como é que as coisas vão desenhando em uma coisa só? As coisas vão se desenhando em uma coisa só. Essa ferramenta para as pessoas atingirem a causa é o seu produto. Então o seu produto ele tem que servir na sua narrativa como uma ferramenta para as pessoas atingirem a causa. Lutarem contra o inimigo. Te ajudarem a construir aquele legado que você veio construir. Aí o produto passa a ter mais significado. Quando o produto passa a ter mais significado, ele vende mais. Percebe? Percebe? Aí o produto vende mais. Então o que faz o produto vender mais? Significado. Causa. Significado. Quanto mais você constrói significado, mais você constrói autoridade. Autoridade não tem a ver com o número de seguidores, autoridade não tem a ver com case de sucesso, até tem, mas o que traz autoridade de verdade é significado. Porque a autoridade, ela vai vir do latim auctoritas actis, o autor de um ato, aquele que faz. Sacou? A autoridade vai vir de auctoritas actis, o autor de um ato, aquele que faz. Então é um aspecto de se nortear pela causa. Essa talvez aqui, das 21 lives, das 21 chaves da liderança, seja a mais complexa das lives. Seja a mais difícil de entender. A menos prática. Só que se você entender isso aqui, você desbloqueia todo o resto. E você precisa aplicar isso na prática. Como eu aplico isso na prática, Davi? Vou tomar uma decisão no meu negócio hoje. Essa decisão, como é que ela tem que ser? Ela tem a ver com a minha causa? Vou rodar meus anúncios, vou escrever minhas copies, vou comunicar meu conteúdo. Como é que eu comunico a minha causa nesse processo? Como é que eu faço as pessoas conhecerem aquilo que eu acredito? Vou construir um produto, uma metodologia. Como essa metodologia pode ajudar as pessoas a alcançarem aquilo que eu acredito? Quero que as pessoas me conheçam, então vou fazer-me conhecido através daquilo que acredito. Você tem isso como norte. Você tem isso como ponto cardeal. Você tem isso como principal fator. Entende? Se implementa isso, você faz acontecer. Qual que é o segundo nível disso? O segundo nível disso é, isso que eu estou fazendo tem a ver com o legado que eu quero deixar? A forma com que eu estou fazendo tem a ver com o legado que eu quero deixar? Se por cada atitude que eu tomo no meu dia a dia eu fosse lembrado, como eu seria lembrado? Percebe? Olha isso aqui, olha que pesado isso aqui. Se por cada atitude que eu tomo no dia a dia eu fosse lembrado para sempre, como eu seria lembrado? Se por cada decisão que eu tomo no dia a dia eu fosse lembrado para sempre, como eu seria lembrado? Aí você começa a construir um nível da marca. Isso é branding. Isso é branding. Isso é branding. Branding não é identidade visual. Branding não é narrativa única, sem contexto. Branding é significado. É a capacidade de significado. Não é à toa que a palavra brand significa marca, mas também pode significar chama, porque marca é fogo, e fogo serve para queimar. O fogo, quando queima, deixa uma marca. E se tem uma marca que é difícil de tirar, é a marca de queimadura. Isso é branding. É por isso que a palavra brand significa marca, mas também pode significar chama. Porque a marca é uma chama que deve queimar. Marca é fogo, fogo tem que queimar, tem que deixar cicatriz. Se não deixa cicatriz emocional, é porque não teve significado. Se não teve significado, é facilmente esquecido. Só é lembrado o que tem significado. Faz sentido, sim ou não?
Faz sentido, sim ou não? Esse é o game. Esse é o game. Então é gastar menos energia com técnica operacional, gastar menos energia pensando na parte prática da coisa e gastar mais energia pensando na parte energética da coisa, pensando na parte filosófica da coisa, na parte disruptiva da coisa. Brand é fogo e brand é marca. Então branding é a arte de queimar. Branding é a arte de queimar, e o que queima é uma causa forte. O que queima é significado, é deixar cicatriz. Isso é criação de movimento, minha gente. Isso é criação de movimento. Voltou. Isso é criação de movimento. Criação de movimento é a construção de toda uma narrativa de negócio a partir da causa. A partir de uma história sobre quem somos, em que acreditamos, contra quem lutamos, quem seguimos. Isso é narrativa. Isso é criação de movimento. É por isso que eu falo que não existe criação de movimento. Vou criar um movimento aqui para fazer um lançamento. Vou criar um movimento aqui para vender um produto. O movimento ele tem que ter a ver com aquilo que queima no significado do seu negócio. Porque se o seu negócio não tem significado, ele perde potência. Se ele perde potência, ele perde escala. Se ele perde escala, tu perde dinheiro. Então é inverso. Quanto mais tu investe em filosofia de negócio, menos tu investe em tráfego pago. Quanto mais tu investe em filosofia de negócio, menos tu investe em marketing. E mais tu lucra. É contraintuitivo, né? A maior parte das pessoas pensa, não, Davi, eu preciso investir no marketing institucional e prático, porque se não investir nisso, não faço dinheiro. O contrário, meu amigo, é o contrário. Quanto mais tu investir em significado, mais dinheiro você faz, e dinheiro mais fácil. Dinheiro mais simples, porque as pessoas querem comprar significado. Só existe concorrência no mercado onde não existe significado, porque é o que as pessoas estão querendo comprar. As pessoas querem comprar significado. As pessoas querem comprar significado, elas não querem comprar produto. Cacete, eu não quero comprar isso, eu quero comprar o significado disso. Eu não quero comprar isso. Porra, vamos lá, vamos dar um exemplo prático aqui. Se eu pego este relógio aqui, um Vitorino Maestro, eu pego este relógio aqui e eu digo para você, compre um relógio, ele serve para ver hora. De que adianta eu dizer, compre um relógio? Ele tem ótimas formas de ver hora. Ele vê hora sim, né? Ele tem ponteiros e com esses ponteiros você vê a hora, e ele é azul, né? E ele tem uma pulseirinha jubilê em homenagem ao Master Perpetual da Rolex, que é um dos relógios mais clássicos do mundo. Isso é o jeito merda de você vender um relógio, falando do jeito que ele funciona. As pessoas não querem produto, elas querem significado. Agora, quando eu digo, tá vendo essa pintura do Michelangelo atrás do relógio? Tá vendo essa pintura do Michelangelo? Essa pintura do Michelangelo é o homem tocando a mão de Deus. E é por isso, inclusive, que o relógio chama maestro. Porque quando o homem toca a mão de Deus, ele se torna senhor da própria vida, maestro da própria vida. Ele toca a música. Então esse é um relógio para aqueles que tocam a música, para aqueles que são homens ousados, destemidos e livres, que fazem parte da tribo daqueles que não aceitam como as coisas simplesmente são. São pessoas que tocam a melodia da própria vida, que criam a própria realidade, que vivem o lifestyle que querem. Nós somos a Vitorino, muito mais do que um relógio, uma irmandade, bingo. É isso que as pessoas querem comprar. É isso que as pessoas querem comprar. Não é o produto, nem a porra que o teu produto faz. Não é os entregáveis, nem o quão prática é a tua metodologia. É o significado que aquilo tem. Pouco importa o que você diz, pouco importa o que você escreve, importa o que você faz com que as pessoas sintam.
Pouco importa o que você diz, pouco importa o que você escreve, importa o que você faz com que as pessoas sintam. E como é que você encurta esse caminho? Você encurta esse caminho quando você também sente, porque aí a comunicação é autêntica, porque aí a transmissão dessa mensagem é autêntica. Entende? Se torna forte dentro de você, porque você está sentindo o mesmo que a tua comunidade sente. E quando você está sentindo o mesmo que a sua comunidade sente, olha que lindo, tudo que você precisa fazer é vender um sonho compartilhado. Tudo que você precisa fazer é vender um sonho compartilhado, já que você sente latentemente dentro de você aquilo que você quer que a tua comunidade sinta também. Isso é o compartilho que está, o terceiro código das 3 bruxas. Isso é filosofia de negócio, isso é encontrar causa. Então, eu vou passar um exercício para vocês de hoje, a tarefa de hoje. Vocês vão marcar amanhã e dizer que está feito. Façam as tarefas. A tarefa de hoje é muito simples, muito simples. Você vai escrever um parágrafo escrevendo o que o seu negócio tem a ver com a tua causa. Que significado é esse? Que significado é esse? Cheio de eco, é mesmo, dá mesmo. Que botar as placas aqui no teto, trocar isso aqui. Entende? Escreve isso. Escreve isso. Escreve qual o significado para o mundo daquilo que eu faço. Que significado é esse? Que causa é essa? Que defesa é essa? Que tese é essa? Que filosofia de negócio é essa? Quando você encontrar isso, copy é o menor dos problemas. Branding começa a acontecer, porque branding é a arte de queimar, cicatrizar nas pessoas uma mensagem, cicatrizar nas pessoas um conjunto de regras, cicatrizar nas pessoas uma coisa que queima dentro de você, e você começa com uma fagulha, só que de tão forte que é o combustível da sua fagulha, você se torna uma chama, e essa chama começa a queimar tanto as pessoas em volta que você se torna um incêndio, e você incendeia as pessoas em volta e faz com que elas incendeiem outras multidões, simplesmente norteado pelo fato de que existem pessoas esperando pela porra da sua mensagem. Simplesmente norteado por isso. A coisa mais básica do mundo. Você entender que você representa milhões. Já pensou na porra do compromisso? Você representa milhares, se não milhões de pessoas que gostariam de pensar igual você pensa, que gostariam de sentir igual você sente, que gostariam de viver igual você vive. E tudo que você precisa fazer é simplesmente gritar para o mundo que você acredita. É tudo que você precisa fazer. Você representar milhões de pessoas. Sua marca representa milhões de pessoas. E tudo que você precisa fazer é criar o teu movimento. É por isso que eu estou fazendo as 21 chaves da liderança. Porque se você quer se tornar líder no mercado, você primeiro tem que se tornar líder de si mesmo. E quando você lidera a si e lidera aqueles à sua volta, você ganha a capacidade de liderar teu meio, liderar teu mercado e, quiçá, teu mercado liderar o mundo. É assim que a gente vai fazer o Brasil ser copiado lá fora. Bingo! É assim que a gente vai fazer o Brasil ser copiado lá fora, através de liderança de movimento. E como é que eu desbloqueio liderança de movimento? Gritando pro mundo a porra que você acredita, através do seu negócio, tendo no seu produto uma ferramenta para a sua comunidade alcançar a sua causa. Isso aqui não é uma estratégia apenas, é uma filosofia de vida, consegue perceber? Faz sentido sim ou não? Às vezes eu preciso ser um pouco mais incisivo. Faz sentido sim ou não? E quando as pessoas te seguem naturalmente pelo teu posicionamento, é isso. É isso. Aí você projeta isso no movimento. Posicionamento é a primeira fase. É posicionamento, narrativa, movimento.
Então, exercício para amanhã. Escreva um parágrafo resumido, escrevendo o que o teu negócio tem a ver com a tua causa. Meu negócio faz no mundo XYZ. Meu negócio cria o legado XYZ. Meu negócio luta contra o inimigo XYZ. Escreve isso na tua frente e você vai perceber a clareza que você vai ter como você tem que se comunicar. Porque a maneira com que você tem que se comunicar, no fundo, é só um produto da maneira com que você sente o teu destino. E as pessoas certas vão aparecer para você, porque você está se comunicando da maneira certa. Só que a comunicação, ela começa aqui e ela vai para lá. O que eu mais detesto é gente que molda a comunicação dos outros. É por isso que eu não te dou fórmula pronta, eu te ensino a pensar. E aí quando você pensa, você cria. E é assim que você atrai o cliente certo, e é assim que você atrai a comunidade certa para você liderar, e é assim que você atrai os funcionários certos, é assim que você cria a cultura certa. É a partir da postura de liderança que nasce da causa. Por isso é tão importante descobrir a causa. Faz sentido, sim ou não, minha gente? Tamo junto demais. Até a próxima. Amanhã de manhã, tá? Amanhã, 8 e 8 da manhã. Amanhã volta a ser de manhã. 8 e 8 da manhã. Estamos ao vivo. Certo? No Instagram. Falando sobre a chave número 10 das 21. Já estamos na metade do processo. Vamos para a chave número 10 de 21, certo? Falamos de servir para ser visto, fazer para ser lembrado, contar as narrativas certas, ter coragem de não agradar, frustrar seu destino, comunicação elementar, que fascina multidões, renúncia. Todas as lives estão salvas. Todas as lives estão salvas. É só você ir na aba Reels. Vai na aba Reels e maratona. Todas as lives dessa série estão salvas. Todas estão salvas. É só você ir lá na aba Reels e maratona. Fechou? Vai na aba Reels e maratona. Tamo junto, Ítalo. Conta comigo, mano. Servir para ser visto, fazer para ser lembrado. Fechou? Vai lá em maratona amanhã, 8 e 8 da manhã. Venha com a tarefa feita. Venha com a tarefa feita. Contem comigo. É nóis.